Estamos mortos para o mundo, mas vivos para Cristo. Estamos mortos para o pecado. Muito bom dia a todos os obreiros, diretamente aqui do Cenáculo do Espírito Santo, diante do Jardim das Oliveiras, ao lado do Templo de Salomão. Quero, nesta manhã de domingo, convidá-los a juntos meditarmos no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Você que tem a sua Bíblia em mãos, abra a sua Bíblia, por favor. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Iremos meditar. Eu gostaria que você colocasse toda a sua atenção, porque estas palavras dirigidas pelo Espírito Santo através de Paulo aos Gálatas nos orienta a igreja de forma prática como se guardar em meio a falsas doutrinas, maus exemplos, esfriamento espiritual, como também como se guardar em meio às tentações e tribulações por causa da fé. Por favor, coloque a sua mão direita sobre a sua Bíblia, feche os seus olhos se possível. Meu Pai, nosso Pai, nesta manhã de domingo, desde o Cenáculo do Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, nós entramos na Tua presença, juntamente com os Teus servos, obreiros, obreiras, para juntos meditarmos na Tua palavra. Fale a cada um de nós, pois queremos, ó Deus, Te servir com o nosso melhor, com o nosso tudo, para Te glorificar, pois o Senhor nos serviu com o Seu tudo, com o Seu melhor, para nos salvar. Amém. Diz assim o texto bíblico, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então o primeiro versículo já deixa claro que Paulo foi chamado e escolhido por Deus, e essa escolha não foi por homens, ou por homem algum, como ele mesmo afirma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Assim como Paulo foi chamado e escolhido, você, eu e todos nós que fazemos a obra de Deus, fomos escolhidos não pela nossa capacidade, não pelos recursos ou pelo nosso conhecimento ou boas intenções, porque quando Deus chamou a Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um instrumento do mal nas mãos dos espíritos malignos que perseguia os primeiros cristãos, que inclusive ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus. Ele foi usado pelo diabo e Deus o chamou não pela sua capacidade, mas sim porque Deus o escolheu, como também você e a mim. Nós fomos chamados para servir a Deus Pai por uma escolha feita pelo Espírito Santo, que ressuscitou o Senhor Jesus, como ele deixou aí claro, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele também nos ressuscitou. Lembra, obreira, obreiro, como chegamos na igreja? Nunca podemos nos esquecer de como chegamos na igreja. Qual era o nosso real estado espiritual? Por menos problemas, ou por mais problemas que você tinha, nós não podemos esquecer do nosso real estado espiritual. Nós estávamos perdidos, condenados, além dos problemas de depressão, outros vícios, outros problemas econômicos, outros tinham problemas familiares, mas o pior não era isso. O pior era a condenação da nossa alma. Nós estávamos perdidos, muitos de nós, inclusive, praticávamos uma fé cega, religiosa, tradicional, romana, antibíblica. Outros estavam perdidos na incredulidade, outros estavam perdidos em meio a problemas, mas todos nós temos algo em comum. Todos estávamos condenados ao inferno e Deus nos chamou e nos escolheu. E quando o servo, seja ele bispo, pastor, esposo, obreiro, auxiliar, seja quem for, independentemente da sua posição eclesiástica, das suas responsabilidades na igreja, na obra, quando ele esquece de como chegou, como Jesus o chamou, das trevas para a luz, da morte para a vida,
Então ele começa a se acomodar, a demonstrar ingratidão, falta de temor e consequentemente desobedece, cai e permanece caído. Então Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala aos Gálatas: olha, quem me chamou e quem chamou a vocês foi o Senhor Jesus, que deu a vida por nós, e o Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ressuscitou. Olha só os pensamentos que você tem. Hoje você tem prazer em estar na igreja domingo de manhã, logo cedinho, acordar de madrugada quando o sol ainda nem saiu, ainda escuro, como foi o caso daquelas mulheres que no primeiro dia da semana se prontificaram em ir ao sepulcro, buscar o corpo de um morto, cuidar de um corpo de um falecido. Que disposição! Para a surpresa delas, ele havia ressuscitado. No nosso caso, nós sabemos que ele já ressuscitou, porque ele também já nos ressuscitou. Não é verdade? Muito mais motivo, disposição e alegria você e eu devemos ter em ir à casa de Deus domingo pela manhã, para buscá-lo, para adorá-lo, para declarar o nosso amor, a nossa dependência, a nossa gratidão. Por mais problemas que você esteja enfrentando, obreiro, obreira, você colaborador, saiba que a nossa missão é superior aos problemas, às aflições que nós sofremos nesta vida. Não se deixe abater ou desanimar ou desviar o foco da sua missão, porque a nossa missão, repito, é mais importante que as nossas tribulações. E ele no versículo 2 fala: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que eram várias cidades que faziam parte, aqui no caso dessa região da Galácia. Quer dizer, todos nós fomos chamados e escolhidos por Deus, porque estávamos mortos, mas agora vivemos para Cristo. Estamos mortos para o mundo, mas vivos para Cristo. Estamos mortos para o pecado, para as nossas vontades, para as nossas fraquezas, mas estamos vivos para Cristo. E ele vai e fala mais: graça a vós e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça, meu Deus do céu, é a coisa mais linda, é a coisa mais preciosa. Como falávamos ontem, na primeira vigília da coroa, essa graça é o Espírito Santo, é a coroa, é a certeza da salvação, é o sinal visível de que nós fazemos parte da família celestial, do real sacerdócio. Nós somos filhos do rei e por isso ele passa a sua coroa para o príncipe, que se tornará também rei, ou para a princesa que se tornará rainha. Por isso está escrito que ele é rei dos reis. Então essa paz acompanhada da graça, essa graça, quando nós temos a graça de Deus, nós temos uma feição, né, pacífica, um olhar de luz. A gente vê o lado bom das pessoas, a gente vê o lado bom de tudo. Quando a gente tem essa graça, a gente chega e ali chega também a salvação, a libertação, o poder, a palavra de sabedoria, não de julgamento, não de censura, não de fofoca, não de críticas. Quando a gente tem essa graça, nós temos a paz da parte de Deus Pai. E temos essa graça também da parte de Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, referindo-se a Jesus, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Quer dizer, Deus nos livrou, não foi para que a gente se servisse, para que a gente vivesse agora para o nosso bel prazer, ou para satisfazer as nossas vontades, realizar os nossos sonhos. Tudo isso ele faz. Mas ele nos chamou, está aqui escrito, olha, ele se sacrificou por nós, pelos nossos pecados, para nos perdoar. Então eu não tenho o direito de agora viver no pecado ou pecar deliberadamente, voluntariamente. Se ele se sacrificou para me perdoar, agora eu tenho que sacrificar para me santificar. Agora eu tenho que me sacrificar para obedecê-lo. Eu tenho que sacrificar para não voltar a cometer os erros que antes eu cometia. É disso que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, está falando aqui através desta
epístola aos Gálatas através de Paulo, o qual se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados. Você tem se dado a si mesmo para Jesus, para viver em santidade, para viver em temor, em obediência, se excluindo de pessoas e de lugares e de conversações e de coisas que não convém, seja virtualmente ou presencialmente? Só você pode responder. Cada um tem que responder por si. Ele conclui, para nos livrar do presente século mau. Este século é mau. Agora pensa comigo, isso foi escrito, essa epístola, há 2000 anos atrás. Como diria hoje o Espírito Santo a Paulo? Através de Paulo. Para nos livrar deste presente século já condenado. Aqui ele falou mal, mas nós estamos vivendo uma geração onde os valores estão invertidos. Falta de respeito, de consideração, gratidão, temor, falta de honra à própria palavra. Por isso ele disse, ele nos chamou para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Quer dizer, vamos fazer a vontade do Deus Pai. A vontade do Deus Pai é que sejamos filhos obedientes, como foi Jesus até a morte. Sejamos obedientes e fiéis a Ele até a morte, porque nós só temos a ganhar e não a perder em servir, em honrar a Deus, em guardar a nossa salvação, em preservar a nossa coroa. Concluindo a mensagem de hoje, versículo 5. Leia em voz alta, por favor. Ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Quer dizer, toda a glória seja dada para o nosso Senhor Jesus para todo sempre. E ele conclui dizendo, amém. Assim seja. Então que tudo que está acontecendo com você, comigo, seja para a glória de Deus. E as dificuldades, tentações, tribulações que a gente enfrente, a gente venha dar glória a Deus, que a gente venha ser provado e aprovado, mantendo sempre a nossa coroa, a coroa da salvação, o batismo com o Espírito Santo, mantendo a nossa cabeça ungida, quer dizer, os nossos pensamentos, segundo os pensamentos de Deus, através da sua palavra, sentados com Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. Bem, espero que vocês tenham entendido e aceitado, pois essas palavras não são minhas, nem da igreja, senão do próprio Deus. Tenha uma boa reunião e uma boa semana na presença de Deus. Nos veremos no programa Obreiros em Foco. Até amanhã.